Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E nós estamos falando sobre tipos de fé, sobre a qualidade da fé. Nós vimos na mensagem passada que a fé pode ser de alguém que tem verdadeiramente uma aliança com Deus, tem uma aliança com Deus e está disposto a sacrificar tudo pela sua fé. E a fé daqueles que simplesmente têm interesse nas bênçãos que vêm de Deus, mas não tem nenhum desejo de sacrificar nada por Deus. Hoje eu quero falar sobre uma fé falsa específica. E para você tomar cuidado, porque isso tem trazido mal-estar dentro da obra de Deus, isso tem trazido um mal-estar na vida das pessoas, tá? Primeiro, a ajuda à obra de Deus. Tem pessoas que falam mal de pastores, de pessoas que fazem a obra e recebem ajuda para fazer a obra porque não é instituição. Tem pessoas que falam mal das instituições que recebem dízimos e ofertas como se Jesus não tivesse recebido quaisquer tipo de ajuda das pessoas. E aí o que é que acontece? Por um lado, tem pessoas que tentam diminuir a fé de quem ajuda, de quem contribui pela obra de Deus. Apesar de que, talvez você esteja me ouvindo agora, você pode ver que há uma diferença muito grande daqueles que têm uma fidelidade para com Deus, aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, aqueles que são pessoas que realmente são caridosos. E eu não estou falando dos falsos caridosos, vou chegar lá. Eu vou tentar correr para que o vídeo não fique longo. Eu não estou falando dos falsos caridosos, eu estou falando daquelas pessoas que realmente ajudam, né? Tem pessoas que têm o seu restaurante, têm a sua empresa, e quando termina tudo, faz aquele balanço, e aí tem aquele alimento. Tem pessoas que doam quentinhas, tem pessoas que alimentam quem precisa, e isso é uma obra de caridade real, e é visto como sim ajudar a obra de Deus. Jesus diz que quando você mata a fome do faminto, é a dele que você está matando. Quando você veste alguém que tem frio, é a ele que você está vestindo, tá? Então, existem várias formas de você contribuir em favor da obra de Deus. E o Senhor Jesus, ele recebia ajuda, tá? O Senhor Jesus, no trabalho dele de evangelismo, ele recebia ajuda, mesmo porque o Senhor Jesus, ele vivia exclusivamente da obra de Deus, do trabalho do Senhor. O Senhor Jesus, ele não fazia outra coisa, ele só ensinava, pregava, orava e aconselhava. E existia um dos discípulos que era responsável pela bolsa, pela sacola das ofertas, tá? Por mais que o templo tivesse o gasofilácio, era a urna onde as pessoas depositavam as ofertas, o Senhor Jesus, ele tinha a sacola das ofertas e ficava na mão de um apóstolo. Se você sabe quem é o apóstolo, coloca aqui no comentário antes ainda de eu falar para você quem é esse apóstolo, tá? Então, esse apóstolo, ele carregava a sacola das ofertas. Daqui a pouco eu vou falar dele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava num determinado lugar. Vamos ler a mensagem? Lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem havia ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito valioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então a Maria, ela ofertou a Jesus com aquele perfume. E ela quis fazer pessoalmente. Ela ungiu os pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E naquele momento, isso chamou a atenção de quem estava na casa, isso atraiu a atenção dos apóstolos e chamou a atenção especial de um dos discípulos de Jesus. Judas Iscariotes, verso 4, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E aí, o que é que nós vemos? Nós vemos que existe muita gente falando mal da existência da igreja. Muita gente lutando contra a existência da instituição, o templo religioso. E eu quero que vocês entendam qual é a estratégia do diabo, tá? Tem muita droga na rua, tem muito drogado na rua, e não tem mais, porque existe a igreja evangélica e o combate do povo de Deus, do povo cristão, às drogas. Não é o governo, e muito menos o governo Lula, tá? Não é o governo, e muito menos o governo Lula, que luta contra as drogas, nem que ajuda nenhuma pessoa a sair do mundo das drogas. É o povo de Deus, é a igreja evangélica, é o povo que adquiriu o temor de Deus, que dá oportunidade a essas pessoas a sair do mundo das drogas, que dá oportunidade a essas pessoas a saírem do mundo do crime, que mostram a essas pessoas uma nova direção, que não tratam elas como coitadinhos, porque muitas vezes o governo entra na cadeia e trata eles como coitadinhos, como vítimas dos sistemas. Eles não são vítima do sistema, tá? O ladrão, o assassino, o vendedor de drogas, o drogado, ele não é vítima do sistema. Ele é vítima da escolha dele, tá? E ele é sim uma doença dentro do sistema. Ele é sim culpado por tudo aquilo que ele faz. Então aqueles que pregam o evangelho diz a ele que é culpado, mas mostra a ele uma alternativa, mostra a ele o caminho da redenção. Não pense você que pregar o evangelho é chegar para o culpado e chamar ele de inocente, não. Culpado é culpado, tá? Agora, ele tem direito a se reconciliar com Deus. E o diabo sabe que para ele conseguir o objetivo dele, qual é o objetivo dele? É transformar o Brasil e qualquer outro país numa verdadeira Sodoma e Gomorra. E antes que você, de forma a faltar conhecimento, diga que já somos Sodoma e Gomorra, não somos, tá? Porque se fôssemos Sodoma e Gomorra, acredite, o Brasil já estaria riscado do mapa. Porque o Senhor disse que se encontrasse um percentual de justo na cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra não seria destruída. Mas Sodoma e Gomorra foi destruído porque o Senhor não encontrou nela justo. E é isso que o diabo está fazendo. Primeiro, colocando em descrédito a igreja evangélica, aqueles que pregam o evangelho, o trabalho do Senhor. E aí o que é que surge? Surgem pessoas como Judas Iscariotes, tá? Pessoas como Judas Iscariotes, disfarçados de historiadores. Eu não vi, tá? Eu prometo que eu vou ver com calma. Eu não vi direito toda a notícia, mas eu vi um trecho dela de um debate que teve
ou de uma entrevista que teve na Band, e um tal historiador disse que se Jesus voltasse, ele não iria para o Vaticano. Se Jesus voltasse agora, ele iria para a Cracolândia. Meu amigo, e segundo ele, porque a Cracolândia precisa de Jesus, porque é um povo vulnerável, o povo isso, o povo aquilo. Seja a Cracolândia, seja o inferninho, seja onde for, já tem anjos, já tem pastores, já tem obreiros pregando o Evangelho. E ele disse assim, e eu vou pegar justamente essa notícia e vou fazer com que esse vídeo ele tenha muita visualização, porque eu vou fazer questão de divulgar esse vídeo quando eu desmascarar essa farsa. Mas para não tomar tempo eu não vou falar sobre isso agora. Ele disse que se Jesus voltasse, ia para lá porque o povo precisa dele. Primeiro que esse papel Jesus já fez. Jesus já veio atrás do doente e já mostrou o caminho da salvação. A vinda de Jesus agora, o tempo você não conhece, mas você sabe a velocidade, tá? Qual é a velocidade que vai acontecer a vinda de Jesus? Quanto tempo leva? A Bíblia marca o tempo que leva para a igreja de Cristo ser arrebatada. Qual o tempo que leva? Se você sabe, coloca aqui também nos comentários o tempo que leva a vinda de Jesus. Jesus vem pegar a tua igreja. Então, Jesus chegou, arrebatou a igreja. Quanto tempo leva todo esse processo? Uma coisa eu te garanto, leva muito menos tempo do que o tempo que eu gasto para dizer Jesus volta e arrebata a sua igreja. É muito menos tempo. Está escrito na Bíblia. E esse estudioso, ou ele não leu, ou ele está fazendo a mesma coisa que Judas fez para enganar as pessoas. Pessoas que têm muitas vezes centros de caridade, casas de caridade, artistas, né? E muitas vezes usa esse centro de caridade não para ajudar pessoas, mas para se enriquecerem e muitas vezes até fomentar o crime. Eu poderia entrar em mais detalhes sobre isso, mas esse canal não é um canal de denúncia, é um canal de pregação do Evangelho. Mas tem pessoas aí que muitas vezes tem instituição, e essa instituição é para fomentar o crime, não para ajudar pessoas carentes. E Judas, ele disse, olha, essa mulher fez jogar o perfume nos pés de Jesus, que as pessoas fazem, levar a oferta na igreja, isso é um desperdício. Poderia ter dado aos pobres. Mas por que Judas disse isso? É porque Judas era caridoso? Essa era a fé de Judas, de uma pessoa caridosa? Não. Judas disse isso por esse motivo. Verso 6. Isto disse Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e como carregava a bolsa, tirava o que nela se lançava. A bolsa, a sacola, onde as pessoas ajudavam, onde as pessoas acreditavam no trabalho de Jesus, era lesada pelo traidor. E o traidor, disfarçado de ter boas intenções. Se você está na igreja, se você tem uma religião, não importa qual seja, e você não tem uma comunhão com Deus, é melhor você não ter religião alguma. É melhor você nem abrir a sua boca para dizer que tem proximidade com Deus, porque você é um Judas e você faz mal a você
e a qualquer pessoa que ande com você. Ou talvez você esteja perto de um Judas que está fazendo mal a você e você não percebe. Sabe aquele religioso que visita na tua casa? Sabe aquele crente que sem que, sem pra que, entra na tua casa e oferece oração? Você não oferece oração a ninguém. Você quer oração, você pede. Eu não ofereço oração nem a minha mulher, nem meus filhos. Eu estou aqui, eles querem oração, eles peçam. Porque quando você pede oração, você mostra que está interessado. Você mostra que tem fé. O canal está aí. Você quer ser abençoado? É só você participar da mensagem do início ao fim. É só você orar comigo na mesma fé. Você crê? Essa pessoa que está doente na tua casa, essa pessoa que está lhe provocando preocupação por causa do estado de saúde dela, eu vou orar. Prepara a água. Prepara a água. Você quer que eu fique aqui? Não, prepare a água. Se você não crê em Deus, desliga tudo, vai ver a Xuxa, vai ver o que você quiser. Mas você crê em Deus, fica aqui comigo até o final. Prepare a água e eu vou orar por você, para que Deus abençoe tua vida. Deus vai ouvir a minha oração, mas eu aconselho a você que aprenda a ser obediente. Não é porque você vai receber a bênção de Deus, a cura, a libertação, a bênção financeira, e você vai ter aquela sensação de segurança e vai simplesmente fazer o que bem quer. Porque tem pessoas que são assim. Os leprosos, antes de serem curados, estavam pedindo a Jesus misericórdia, estavam clamando pelo socorro. Depois que foram curados, esqueceram que Jesus existia. Aquele homem lá do poço de Betesda, o Senhor Jesus se compadeceu dele e o curou. Ele foi para o templo, foi para o meio dos religiosos. E os religiosos perguntou: vem cá, quem foi que te curou? Ele disse: não sei. Jesus aparece para aquele ex-doente e diz assim: olha, presta atenção, não volta a pecar contra Deus, para que coisa pior não te aconteça. Em vez do homem prestar atenção no que Jesus estava dizendo, ele só fez reconhecer que quem havia curado ele era Jesus. Correu para os religiosos que nada tinha feito para ele e disse: olha, quem me curou foi Jesus. Então tem pessoas que estão usando não a fé, mas uma falsa relação com a fé, porque nem relação com fé tem. Judas tinha relação com Jesus e com os apóstolos. Judas tinha a posse da sacola das ofertas, mas ele não tinha nenhuma relação com a fé. Tem pessoas que estão dentro da igreja, faz parte do coral, faz parte da música, está em cima do altar, tem uma relação muito legal com a igreja, mas não tem nenhuma relação com a fé em Cristo Jesus. Se eu digo isso daqueles que muitas vezes estão dentro da igreja, quanto mais aqueles que estão fora, que diz que tem a Deus, que nem coragem tem para colocar os pés na igreja e assistir ao culto. E sempre tem uma desculpa para não estar presente na reunião, no culto da igreja, para adorar a Deus. Essa mensagem que eu queria trazer para você hoje. Fecha seus olhos. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos aqui reunidos em uma só fé. Não na fé do Judas, mas na fé que o Senhor Jesus nos ensinou. Que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em nome de Cristo Jesus, o Salvador, orando em espírito e em verdade, o Senhor estará presente. Esteja, Senhor, presente em nosso meio. Ouça a nossa oração. Ouça a nossa súplica. E onde quer que esteja essa pessoa que ora comigo, ferida, oprimida, desorientada,
Onde quer que esteja essa pessoa que ora comigo, que está sofrendo perseguição na família, no trabalho, essa pessoa que até mesmo desistiu de viver, Espírito Santo, eu te clamo agora, em nome de Jesus, que o teu poder seja mais forte que o medo, que o ódio, que a mágoa, que a miséria, que o olho gordo, que a inveja, ou qualquer mal que tente se apoderar da vida dessa pessoa, ou que se levante contra ela. Meu Deus amado, eu te peço agora, em nome de Jesus, que a mão do Senhor toque a cada uma dessas pessoas, que toda maldição e perturbação caia por terra, que todo mal caia por terra, que seja agora restabelecida a aliança de Deus sobre a vida de cada uma dessas pessoas que tem orado, que tem clamado ao Senhor comigo. Nesse momento, ó meu Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor expulse da vida, dos caminhos dessa pessoa, o espírito do atraso e da derrota, o espírito da doença e perturbação, o espírito devorador e minguador que não quer que essa pessoa prospere. Meu Deus, que haja luz na vida dessa pessoa, luz dentro dessa família, desta casa, luz para este casamento, na vida dos filhos, na vida dos pais, que haja a misericórdia e a graça de Deus, para que esses que orem comigo sejam abençoados, para aqueles que oram comigo sejam felizes agora e sempre, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Meu Deus amado e meu Pai, eu tenho recebido informações de pessoas que estão doentes, enfermas, de pessoas que estão com alguém muito querido, muito amado, doente. E essa pessoa está agora apresentando essa água junto comigo. Essa água no copo, na vasilha, não importa. Eu peço, meu Deus, que essa água tenha a porção dobrada da Tua presença. Para quando banhar o enfermo, quando o enfermo tomar desta água, que haja em nome de Jesus a recuperação, que haja em nome de Jesus a saúde para essa pessoa que beber desta água, que for banhada nesta água. Ainda, meu Deus, que essa pessoa tenha um pouco de dúvida, olha para a minha oração. Eu creio que o Senhor é Deus, que esta água, independente da dúvida dessa pessoa, traga o livramento, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Meu Deus, olha esses que têm contribuído com esse canal. Olha esses que têm acreditado que esta é a obra do Senhor. Olha esses que não se deixaram intimidar, nem ouviram conselhos contrários, mas foram tocados pelo Teu Espírito e ajudaram. E estão ajudando. Meu Deus, tudo o que eles fizerem, prospera a obra das mãos deles, para que sejam eles abençoados, para que sejam eles felizes, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.